grupo irá falar sobre o sistema reprodutivo masculino. Ele é composto por mim, pela Bruna, pela Fernanda, a Marjorie, a Rebeca e a Scarlett. O aparelho reprodutor masculino ele é composto pelo testículo, o ducto genitais, as glândulas acessórias e o pênis. Ele é responsável pela produção dos espermatozoides e o pênis pela cópula, assim garantindo a continuidade da espécie. Suas estruturas fornecem nutrientes e secreções para que os espermatozoides permaneçam vivos e saudáveis. O objetivo do nosso trabalho é descrever histologicamente as estruturas encontradas no aparelho reprodutor, bem com as reações enzimáticas e químicas que acontecem em determinadas situações, bem como os hormônios responsáveis por essas diversas funções do aparelho, e também foi englobado uma herança genética rara para, de acordo com o desenvolvimento embrionário. A metodologia foi uma revisão bibliográfica realizada em vários dados científicos, como, por exemplo, na Cielo, na Lilacs, no Google Acadêmico e em livros disponíveis na nossa biblioteca. Primeiramente, a gente vai falar da túnica histológica. A túnica histológica que tem no testículo é a túnica albugênia. A túnica albugênia ela é envolta por uma grossa cápsula de tecido conjuntivo denso. A túnica albugênia ela vai no mediastino do testículo formar fibras que vai dividir o testículo em forma piramidal. Essas divisões vão ser chamadas de lóbulo do testicular. Dentro do lóbulo vai ficar os tubos seminíferos ocupando ele. Cada lóbulo tem de 1 a 4 túbulos, e esses túbulos são extremamente espiralados. Os tubos seminíferos são formados por epitélio germinativo e também envolto por uma lâmina basal e uma bainha de tecido conjuntivo. Aqui é um túbulo, a parte mais por fora é a parte basal e dentro é a parte germinativa. No tubo seminífero ele é constituído por dois tipos de células. As células de Sartori e as células não é de leite fica fora. As células de Sartori e as células germinativas propriamente ditas. E a maior parte no tecido conjuntivo é constituída de células de leite. As células de Sartori são cilíndricas, altas, cujas membranas plasmáticas laterais possuem complexas invaginações. As células de Leydig, devido a essas invaginações, não é possível delimitar uma da outra. Na parte basal, existem complexas junções de oclusão, unindo fortemente o tecido para que ele não tenha contato com o tecido conjuntivo, para que não haja um tipo de resposta imune do corpo, protegendo assim as células germinativas. As células de Leydig elas são responsáveis por a secreção da testosterona. Elas ficam no tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado, contendo fibroblastos, mastócitos e outras células. O epidídimo ele é um delgado, muito bem delgado, subdividido em 3 partes: a cabeça, o corpo e a cauda. A cabeça e o corpo ele é extremamente espiralado, só perdendo essa característica na cauda, que fica próxima ao epidídimo. Não, ao túbulo diferente. O lumen do epidídimo
é revestido por epitélio pseudoestratificado, que possui dois tipos de células: as células basais e as células altas principais com estereocílios. A espermiogênese ela se dá início com a puberdade no adolescente. Com a presença da testosterona, as espermatogônias vão entrar em processo de divisão mitótica. Quando inicia o processo de divisão mitótica, eles podem seguir dois caminhos. O primeiro caminho, ela se diferencia no tipo A, que ela vai só permanecer espermatogônia, só se dividindo em mais novas. As do tipo B, elas vão sofrer mais divisões mitóticas, assim se diferenciando nos espermatócitos primários. A partir do espermatócito primário, eles começam a sofrer divisões meióticas. Assim, duplica o DNA, duplicando o DNA para 46, e a partir disso, ainda no espermatócito primário, eles vai ter a divisão, só que eles ainda vão estar juntos às células. Na segunda divisão, que vai acontecer, a segunda meiose, vai se tornar os espermatócitos secundários. A espermiogênese é a parte final é a parte final do processo. É a parte final do processo, onde vai ser feito propriamente dito o acrossomo, o flagelo, a condensação e o alongamento do núcleo e a perda de grande parte do citoplasma. A espermiogênese é dividida em três partes. A primeira parte é do complexo de Golgi, onde os grânulos pró-acrossômicos se aglomeram junto do retículo endoplasmático, que nele é extremamente desenvolvido, e formam o grânulo acrossômico. Opostamente à formação do grânulo acrossômico, os centríolos e as mitocôndrias irão se juntar para começar a formação do axonema, para dar início à formação do flagelo. Já na etapa do acrossomo, o grânulo acrossômico vai começar a formar o capuz acrossômico em cima do núcleo. Depois já vem a etapa de maturação, onde o capuz acrossômico vira o acrossomo propriamente dito, que tem as enzimas hidrolíticas, e acontece a perda do citoplasma, que é fagocitado pelas células de Sartori. Bom, agora eu vou falar um pouco da diferenciação sexual. O sexo cromossômico ele é estabelecido no momento da fecundação, onde o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, e assim sendo gerados seres heterogaméticos, sendo XY, ou homogaméticos, sendo XX. A diferenciação gonadal ela ocorre na crista gonadal, que é formada pelo mesoderme e mesotélio. A crista gonadal ela vai ser estimulada por dois genes, o gene SF1 e HT1, para a formação da gônada bipotencial. No caso do homem, essa gônada ela vai ser induzida pelo gene SRY para a formação do testículo. Já no caso da mulher, a gônada é induzida pelo gene DAX1 para a formação do ovário. Durante a fase indiferenciada, ambos os embriões eles apresentam dois ductos, o ducto de Miller e o ducto de Wolff. Agora eu vou falar um pouquinho da genitália interna. O ducto de Wolff ele vai sofrer ação da testosterona para poder formar os ductos deferentes e suas estruturas anexas. Já o ducto de Miller ele vai ser degenerado pelo hormônio antimilleriano, que é o RAM. E no caso da mulher, vai ser o oposto. O ducto de Wolff, ele que vai ser degenerado, e o de Miller, ele que vai ser desenvolvido. Como que eu disse, os canais deferentes vão ser formados a partir do estímulo para o ducto de Wolff, e a partir da degeneração do ducto de Miller, é formado um triclo prostático.
A genitália externa, na fase indiferenciada, ela apresenta as seguintes estruturas: a membrana cloacal, o tubérculo genital, as pregas urogenital e as eminências lábio-escrotais. A membrana cloacal, ela irá formar a membrana urogenital e o ânus. Já o tubérculo genital no homem formará o pênis e na mulher o clitóris. A prega urogenital irá formar a uretra peniana e na mulher os pequenos lábios. Já a eminência lábio-escrotal, como pode ser visto aqui nessa parte roxinha, vai formar no homem a bolsa escrotal e na mulher os grandes lábios. A síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Ela é uma doença ligada ao cromossomo X em pacientes com cariótipo 46XY. Ela é caracterizada pela alteração dos receptores do andrógeno para poder se ligar à testosterona ou a DHT. Nessa imagem é possível visualizar o estágio neutro, onde ainda não teve a diferenciação entre a estrutura do homem e da mulher. Na região do homem, a fenda que ele possui vai ter um botão que vai crescer em cima da fenda, assim vai fechá-la para a formação do escroto. E isso ocorre no homem após 12 ou 15 semanas após a concepção com a chegada do andrógeno. Já na mulher, como a quantidade do andrógeno que chega é bem inferior, a fenda ela não será fechada e a fenda continuará aberta e não haverá nenhuma mudança. A determinação sexual ela irá depender de uma cascata de eventos, como o sexo cromossômico e a maturação após a puberdade. A diferenciação da genitália externa ela depende de uma concentração de testosterona e do DHT. Se tiver a ausência dessa concentração de testosterona ou do DHT, irá ter uma falha na masculinização. Assim, irá ter uma característica mais feminina, a genitália do homem. Os mecanismos de controle da função dos hormônios gonadotróficos é a secreção do LH e do FSH. A testosterona que é secretada pelas células intersticiais a quantidade diretamente ligada à quantidade de LH disponível. O LH chega na célula de Leydig, o colesterol também é metabolizado e há liberação da testosterona. A testosterona livre é liberada, chega na célula de Sertoli, o FSH chega na célula de Sertoli, assim produzindo os espermatozoides. A andropausa é a falta da função que a célula de Leydig é a perda da função que a célula de Leydig tem na metabolização do colesterol para se tornar a testosterona. Assim, com o passar do tempo, que é a condição natural do ser humano, ele vai continuar metabolizando colesterol, mas vai continuar metabolizando colesterol para virar testosterona, só que vai ser em uma menor quantidade. A regulação da síntese de testosterona pode ser feita de duas formas. O hipotálamo vai liberar o GNRH, o GNRH vai influenciar a hipófise anterior, que vai liberar o LH e o SFH. O SFH vai agir na célula de Leydig, que ela vai metabolizar a testosterona. A testosterona, por sua vez, juntamente com o FSH, vai agir na célula de Sertoli, que vai produzir os espermatozoides. Quando a concentração de testosterona no sangue está muito alta, a própria testosterona faz feedback negativo no hipotálamo, cortando então a produção de FSH, diminuindo o resto da cascata de eventos. E também pode ser pela maneira com a inibina. A inibina só é produzida pela célula de Sertoli quando há uma grande produção de espermatozoides.
Aí, se tem muito espermatozoide, a célula de Sertoli libera a libina volta para o hipotálamo, e o hipotálamo vai diminuir a produção de GNRH e, consequentemente, FSH, o LH, o FSH, testosterona e por aí. Síntese de testosterona. O andrógeno é um hormônio masculino secretado no testículo. Dentre esses hormônios, o mais abundante é a testosterona, que no homem adulto ele é secretado de 5 a 9 miligramas e ele é ligado a uma proteína dos hormônios sexuais, e a albumina. A síntese do hormônio ele vai acontecer na matriz mitocondrial, onde o colesterol ele vai ser metabolizado em pregnenolona. Isso ocorre a partir do citocromo P450, que vai ser um mediador. Como já dito, o colesterol vai ser metabolizado para poder se transformar em pregnenolona, com a retirada de 6 carbonos, onde também serão formados o isocaproaldeído. A pregnenolona formada, ela será desidrogenada na porção 3-beta pela enzima 3-beta hidroxiesteroide desidrogenase, com a isomerase ao sair da mitocôndria, assim dando origem à progesterona. No retículo endoplasmático liso, vai ocorrer uma hidroxilação da pregnenolona e da progesterona na posição 17-alfa pela enzima P450-C17, assim formando a 17-hidroxipregnenolona e a 17-hidroxiprogesterona. Como já dito, a pregnenolona é metabolizada em progesterona e pela ação da enzima P450, a pregnenolona ela será transformada em 17-hidroxipregnenolona e a progesterona em 17-hidroxiprogesterona. A enzima P450-C17 ela vai catalisar a 17-alfa-hidroxilação, onde ela vai fazer uma tripulação na cadeia C17 e C20, mas apenas na presença do oxigênio, onde será transformado a 17-hidroxipregnenolona em desidropiandrosterona e será transformado a 17-hidroxiprogesterona e androstenediona. Uma enzima que não faz parte do citocromo P450 é a 17-ceto-redutase, porém ela tem uma importância por fazer parte do retículo endoplasmático. Ela vai fazer a redução da desidropiandrosterona em androstenediol e vai fazer a redução do androstenediona na testosterona. A testosterona, a enzima 5-alfa-redutase, ela vai fazer a conversão da testosterona na dihidrotestosterona nos tecidos periféricos. Regulação neurais e hormonais. A partir de estímulos, o pênis ele vai passar do estado flácido para o estado rígido. Isso ocorre por conta da musculatura lisa e das artérias cavernosas, que elas vão se relaxar, assim aumentando o fluxo sanguíneo. A rigidez ela também está muito relacionada com o aumento da pressão trabecular, que vai elevar a pressão intracavernosa. Os impulsos sensitivos, eles irão da porção sacral para a medula espinal e vão retornar nas fibras nervosas parasimpáticas ao órgão genital. O óxido nítrico é um dos neurotransmissores responsáveis por fazer esse relaxamento na musculatura lisa e nos vasos, assim aumentando o fluxo sanguíneo e fazendo a ereção. Professor, eu posso fazer uma correção? É que eu acho que quando eu usei, eu queria falar só uma coisinha, corrigindo. Lá no começo ele falou da divisão meiótica, ele falou das Volta na imagem. Isso, vamos falar. Lá no começo. Não, depois. Antes. Isso aí. É o espermatócito
sofrer a primeira meiose, espermatócitos secundários, a segunda meiose, os espermáticos. Aí depois elas vão sofrer maturação. O que mais? Pessoal, muito bem. Primeira coisa assim, que vocês precisam tomar cuidado com as apresentações é quantidade de texto por slide. Muito texto. Muito texto por slide, o que acontece? Vocês querem ler o que está escrito ali, né? Vocês ficam ansiosos para ler e não é essa a proposta. Então, muito texto não serve para vocês, não serve para a gente, porque também a gente não consegue acompanhar, né? Então, cuidado, dividam essas informações, né? Procurem resumir essas informações, tá? Então, muito texto por slide. Isso aconteceu em vários slides, tá? Mais para frente, quando vocês mostraram o controle hormonal, vocês usaram basicamente duas imagens mais para frente, né? Quando vocês falam dos hormônios, na verdade uma imagem na sequência da outra, que as informações são quase que as mesmas, né? Tem um slide que ele é mais completo, que vocês mostram o mecanismo de feedback, só que uma parte daquele slide já foi explicado anterior. Isso, exatamente. Esse daí, se não me engano, é o slide anterior. E olha a quantidade de texto, né, presente no slide. Esse daí, tudo bem, mas vocês já explicaram uma parte desse no slide anterior, ou nesse slide aí. Então, cuidado com essas informações, né? Se dá para resumir as informações em um único slide, tudo bem, coloquem, né? Falem as informações naquele mesmo slide, tá? Vocês, logo no início, né, vocês falaram então, da diferenciação sexual, masculino e feminino, mas quando ocorre? Qual período embrionário que ocorre a diferenciação? Se eu não me engano, é 7ª semana. Para quem? Aí quem apresentou agora dá uma descansada e os outros assumem a Primeira semana da 11ª semana. Calma, um só. É a 11ª semana da vida fetal, que ocorre a diferenciação sexual. 11ª semana? Existe uma diferença, certo? Entre a diferenciação masculino e feminino, né? É claro que o foco de vocês é masculino, mas então o gene principal envolvido está lá, volta lá no começo que vocês vão ver. O SRY. Quando que ele realmente vai expressar suas proteínas, seus produtos? 7ª semana. Cadê a informação ali no slide? É que a gente ia falar e ele esqueceu de falar. Ele esqueceu de falar. Antes também um pouquinho, vocês mostram as células, né, do túbulo seminífero, volta lá, as células do túbulo seminífero. Que aí vocês falam, tudo bem, células do septório, aí as células da linhagem germinativa e células mioses. O que são células mioses? São as células, elas têm célula de tecido muscular liso. Isso. E onde elas estão ali? Tem uma imagem maior, não tem? Tem a próxima. A próxima. Mais um? Isso. Acho que essa mostra também. Não, a próxima. A célula. Aqui, ó, são as mioides. Elas se encontram. Tá aqui, tá apontando aqui. Mióide. Não, a imagem tá ruim mesmo, favoreceu. Mas tem uma outra imagem melhor, não tem? Não. Não. Tem só tem essas duas. Não tem. Essa é a do desenho. A do desenho, vamos lá. Pode ser duas, hein? Células mioides seriam essas daqui, que estão próximas à camada basal, à lâmina basal. Em relação aos hormônios, né? A atuação dos hormônios, lá na frente vocês falaram do hormônio, do GNRH. O que é GNRH? Gonadotrópicos, hormônios gonadotrópicos. Mas o anterior, não, o 2, depois. 2 pra frente. Isso, aí. Achei um pouco confuso nessa parte do GNRH. Quem produz e exatamente a função dele. O hipotálamo secreta
ele vai estimular a adenohipófise a produzir o LH e o FSH. Agora, não sei se foi na apresentação que eu não entendi, mas ok. Essa relação, né, na verdade, da atuação dos hormônios sexuais, eu achei que, e em alguns outros momentos que vocês falaram também, eu achei que ficou curto. Na verdade, a interação deles, vocês deveriam ter explorado um pouco melhor, né? Tanto em termos de formação, como que é a atuação exatamente em cada uma dessas células, né? Que é uma parte importante de todo o processo, né? Então, vocês falaram dos hormônios, mas não exatamente como que eles atuam, exatamente quais células, tá? Eu achei que vocês poderiam ter explorado um pouquinho mais isso daí, tá? Mas de uma forma geral, só lá no começo, mas aí foi mais um nervosismo, né? Vocês, na verdade, foi ele que apresentou, ele usou o mesmo termo para espermatogênese, estereogênese, mas ok, explicou, a gente viu que foi só o nervosismo. Mas só tomar cuidado com esses termos, né? Porque pode não ficar claro isso para todo mundo, tá? Mas, bom, de uma forma geral era isso, pessoal. Tá? Obrigado. Bom, eu concordo com tudo que foi dito e a reforço ainda uma outra coisa. Além de ter muita coisa escrita, o tamanho da letra em alguns slides estava impossível de a gente enxergar, principalmente aqui de trás, principalmente nos primeiros. Coloquem lá introdução, o objetivo. Vocês vejam que nesse olha aí, ó, você tem uma letra super pequena, tudo juntinho, amontoado e um monte de espaço vazio. Tem alguma coisa que se vê esteticamente já errada aí com esse slide. Você olha e você vê que tem lá uma coisa e depois fica um espaço vazio. Pensem nisso, completar o espaço, aproveitar o máximo do espaço para criar conforto para quem está vendo. Tá? Vocês não iam acrescentar mais nada, mas daria para vocês aumentarem aí o tamanho, espaçar mais para a gente conseguir visualizar melhor. Tá? Então pensem nisso. É a estética, é o português, é tudo. É serviço completo. Tá? A gente tem que pensar em tudo. Isso se repetiu várias vezes e concordo, tem muita informação escrita que vocês não precisavam, porque muitas das coisas vocês falaram, sem ficar olhando. Então não foram usar isso, vocês não foram fazer uma leitura de slide. Era só para realmente pontuar aquilo que é mais importante. Então, tirem. Percam o medo, se arrisquem mais. Né? Põe só uma ou outra palavra para se lembrar do que vai falar e deixa esses slides do jeito que eles são para vocês estudarem. E aí apaga um monte de coisa para trazer a informação mais livre, né? Mais fácil da gente conseguir observar. Eu também achei, por exemplo, que na parte de mecanismos hormonais faltou explorar melhor. Um esquema eu acho que estava suficiente também, tá? E explorar mais e falar um pouco mais sobre essas relações. Na minha opinião também isso ficou vago, né? Poderia ter sido melhor explorado. Não é que vocês não falaram as informações. Algumas não foram faladas, mas poderiam ter resumido e apresentado melhor esse slide, explorado mais essas informações. Nos mecanismos neurais e hormonais que regulam a ereção e ejaculação, eu senti falta, por exemplo, de vocês mostrarem a estrutura. Aí sim eu acho que a estrutura do pênis seria importante para a gente entender do que vocês estão falando. Então, vocês falam de fluxo sanguíneo, dentro de estruturas penianas, que aí sim seria interessante colocar uma figura para mostrar. A figura que vocês colocaram de uma ereção não tem muito significado, né? Só para quem nunca viu, né? Aí sim é importante. Talvez se fosse, né, um grupo mais novo, talvez precisasse. Então, bem mais novo, eu acho. Menos de 10 anos, sei lá. Precisaria fazer uma pesquisa para ver qual a idade, né? Porque na internet hoje
eu acho que precisa mostrar essa figura. Né? Então, eu colocaria outra, né? Da vascularização urbana. Isso sim, eu acho que traria mais contribuições. Tá? E explorar um pouco mais a inervação, mostrar essa inervação. Então, faltou esse tipo de se apropriar um pouco mais. Mas vocês falaram, viram, estudaram, agora falta vestir essa informação para trazer. Tá bom? Vamos lá, queridos. Eu queria que quem já participou até agora da discussão com os professores descansasse um pouco, concordo integralmente com o que os colegas fizeram de pontuação. Agora, então, deixa eu te fazer uma sugestão. Quando você for fazer a apresentação de trabalho, autor ou qualquer outro integrante, tira a mão do bolso. Não usem boné, tá? Tirem a mão no bolso. Evitem falar com braços cruzados, porque isso já faz com que você bloqueie de alguma forma a passagem de informações. Quando a gente vai para o objetivo, pode ser colocado um objetivo geral e pontuar alguns objetivos específicos. Porque às vezes tem tanta coisa para a gente falar que a gente vai colocar tudo em pequeno texto e não dá certo. Por exemplo, a parte que eu entendi da bioquímica no objetivo, bem como as reações enzimáticas e químicas que acontecem em determinadas situações. Isso não é o objetivo da bioquímica, não é? Analisar reações enzimáticas e químicas que acontecem em determinadas situações. Isso serviria para o trabalho anterior? Serve para todos os trabalhos apresentados até agora. Então, focar alguma coisa na síntese de hormônios androgênicos a partir do colesterol, por exemplo, e verificar o seu mecanismo de ação, não foi isso que vocês abordaram depois? E, gente, não vou mais repassar as informações que os meus colegas falaram, principalmente em relação a este hipotálamo covisário gonadal. Eu acho que ficou muito estranho, principalmente o mecanismo de regulação por retroalimentação. Poderia ter sido realmente melhor explorado ou falado inicialmente, antes de vocês falarem do desenvolvimento. Isso é uma sugestão que eu sempre faço. Às vezes a gente sempre começa pela embriologia, porque não começou lá, então vamos começar pela embrio. Não sei, às vezes falar inicialmente sobre a fisiologia, de um modo geral, contextualiza mais para depois você evoluir até a origem das estruturas. Não sei, mas cada grupo é um grupo, eu respeito o critério de escolha. Começar a síntese da aldosterona naquele parágrafo, aquele slide inteiro, tem um monte de coisa escrita que não existe para a apresentação. Não existe. Em um esquema de síntese, onde se coloca, e aproveitando aí a colocação da professora Nete, em qual lugar se coloca a enzima de representação do processo sistemático de síntese? Onde é que você escreve a enzima? Põe na síntese. Porque nós já tivemos aula de enzimas. Onde é que a gente escreve o nome da enzima? Tá vendo do ladinho da flecha? Volta, por favor. Não precisava ter esses parágrafos inteiros dizendo o que acontece. Usa só a informação esquemática. Senão fica super poluído, a gente tende a ler e fica com aquela sensação de que a gente não sabe objetivamente sobre o que está falando. Por exemplo, citocromo P450 foi falado várias vezes. O que é que ele faz? É uma enzima. O que é que ela faz? Ela é uma o quê? De uma maneira objetiva. Pá. Ela faz a Não quero ver mais as funções. Você já ouviu muito. Ela faz a clivagem dos carbonos dentro da mitocôndria. Aonde foi que ela atua aí, então? É nesse lugar? Aqui não, ela vai atuar só aqui. É aí? Não. Não. Pega um esquema pra mim onde ela aparece, mostra pra mim com o dedinho que foi que ela fez. Mais uma vez, então. O que é? Ela está em qual classe de enzimas? Se a gente lê o processo de síntese, está escrito no livro. O que ela faz? Ela está aí, nesse evento? Você pode ver na reação de pregnenolona a progesterona. Pode ver na pregnenolona a progesterona.
Tá, o que ela faz? É só voltar isso que ela fez. Então, gente, não adianta colocar um esquema se a gente não sabe o que aconteceu. Para mim, isso não tem relevância estatística. Ela é uma monooxigenase. Ela faz oxidação. Olha o hidroxilo ali e ali o carbonilo. Isso é uma reação de oxidação. Põe no próximo slide para mim, por favor. Mais um. Aí, o que é que significa a alfa-hidroxilação cliva a cadeia dos carbonos C17 e C20? Onde é que fica? A quanto fragmento está o C17 ali? Gente, assim, só lembrando, ler e olhar, isso a gente faz. Então tem que apontar, cadê o carbono ali, o C17? Cadê o C20? Como é que eu sei? Porque vocês explicaram assim, olha, a enzima catalisa uma reação de redução. Como é que eu sei que essa reação é de redução? Então, assim, gente, a gente tem que sentar e estudar. Porque depois colocar, e aquela coisa, mais uma vez eu lembrar do professor Rodrigo Francine, por causa disso da professora Nete. Nem tudo que acontece na bioquímica é quebra, é quebra, é quebra. Às vezes é oxidação, às vezes é redução, e não está ali no textozinho. Uma coisa que eu sempre falo, coloca a numeração da estrutura, circula aqui no primeiro time, mas você tem que saber o que aquele círculo significa, tá bom? E a conclusão, não tem a conclusão. Qual é a substância hidrogênica que tem maior eficácia em receptores para testosterona? Você tem os receptores que são estimulados, qual é a substância efetivamente que é biologicamente mais ativa? É a dihidrotestosterona, né? Tanto é que existem substâncias que inibem esta enzima que são utilizadas em neoplasia prostática. Então faz parte da diferenciação. Isso! Então, assim, gente, tem que sentar e estudar, porque ler o que está no slide, assim, todo mundo aqui já sabe. E abraçar a causa. E sempre pensando, isso é uma crítica para a gente realmente abraçar o processo na hora de fazer uma apresentação, tá? Não é vinculado pessoal, mas a gente precisa encarar com seriedade. Tanto as apresentações quanto o momento da aula. Às vezes a gente percebe que no momento da aula muitos não encaram com seriedade. Isso é importante. Muito obrigada pelas apresentações. A gente encerra aqui. Arthur, vou passar o cenário para o professor Renato, que não estava lá presente como um dos componentes do ID. E obrigada aí pelo empenho de todos. Preparem-se com afinco que agora, todos os semestres, até o nosso 6º semestre, teremos apresentações. Tá bom? Muito obrigada.